Saudações aí, pessoal do primeiro ano, os primeiros anos B e C, né, do qual tem a disciplina de Química e Química Experimental. A gente está aqui hoje para fazer a correção e explicação da lista de atividades que foi para vocês, né, pelo Google Formulário, a pedido de alguns alunos que queriam estar com a cópia das perguntas para quando chegasse esse momento da correção, lembrar do que tinha notado, né, e para poder ter um controle também, aí eu disponibilizei também para vocês um arquivo PDF, para quem se interessasse pudesse também estar acompanhando aí, lembrando dessa correção das questões, tá bom? Peço que todo mundo acompanhe direitinho e se eventualmente tiver alguma dúvida, volta o vídeo um pouco. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, pode entrar em contato comigo pelo WhatsApp, pelo e-mail, que a gente tenta orientar da melhor forma possível para que vocês não fiquem com essas dúvidas. Tá bom, pessoal? Esse é o primeiro conteúdo, né, que a gente está trabalhando agora na volta após o recesso das aulas, e acredito que a gente vai ter mais um material para, né, tentar fechar essa parte aí de métodos de separação de misturas e depois ir dando continuidade. Lembrando que de vez em quando a gente vai também intercalando com alguma coisa sobre que trabalha a parte de química experimental, tá bom? Já que nós temos as duas disciplinas, então de vez em quando a gente vai ver alguma coisa também que se refira à parte de química experimental, tá bom? Então, vocês sabem que antes de iniciar propriamente o conteúdo, né, na videoaula, na correção das atividades, a gente começa falando do que ficou no finalzinho da videoaula anterior, que no caso é a questão desafio. Sabemos que sempre no final de cada videoaula a gente lança uma questão desafio da semana, onde os alunos podem participar. Eu não sei se é porque a gente está retornando do recesso também, né? E não houve participação, né, nem do primeiro B e nem do primeiro C na parte do desafio dessa semana anterior, mas a gente incentiva para que retornemos, né, a gente possa voltar às participações que estavam melhorando antes da gente entrar de recesso, incentivar, porque isso aí ninguém tem nada a perder, só tem a ganhar. É mais assim, puxando para o raciocínio lógico, para a parte de concentração. Não precisa vocês pesquisarem, não. É só vocês realmente analisarem e dar a opinião de vocês a respeito da questão do desafio que é lançada. Tá bom? É mais puxando para a parte de raciocínio lógico, justamente para evitar de você estar se preocupando em pesquisar em alguma fonte, em algum material. Tá bom? Então, espero que vocês acompanhem a explicação das questões, né? A gente passou 10 questões aí para vocês, alternando sempre uma questão aberta, outra questão fechada, falando sobre métodos de separação de misturas, baseado, é bom lembrar, baseado naquele vídeo que foi para vocês de explicação inicial do conteúdo, tá bom? Eu assisto também um vídeo, aquele vídeo que eu envio para vocês, eu assisto ele e elaboro as atividades por ele, tá certo? Para que não fuja, né? Às vezes a gente exibe uma coisa e cobra outra, então quem assistiu, as questões foram tiradas daquele vídeo, então acredito que dá para responder sem maiores dificuldades, tá certo? Então peço a vocês que acompanhem direitinho a explicação das 10 questões, certo? É um assunto que não é complicado, mas tem, como há muitos métodos, a gente corre o risco de se atrapalhar, né? Um ou outro, que às vezes não só a palavra é parecida, mas como também a forma como funciona cada método também pode ser semelhante, tá certo? Então a gente pede que vocês acompanhem direitinho. Aquele que não tiver entendido, volta um pouquinho o vídeo, se mesmo assim persistir, pode entrar em contato comigo, como eu falei. E no final também a gente deixa a questão desafio e faz um lembrete dos nossos compromissos ao longo da semana, tá bom? Na nossa disciplina de Química, tá certo? Então, a gente vai, apesar de não ter havido participação, né, na questão desafio, mesmo assim a gente vai desvendar a resposta para que vocês fiquem sabendo, né? Mesmo quem não participou, não tem nenhum problema. O importante é que a gente saiba qual é a resposta do desafio para procurar compreendê-lo bem, tá certo? Então, antes da questão
a gente tem essa imagem aí que sempre a gente divulga, que é a imagem do troféu, que essa imagem aí, quem participa e acerta o desafio da semana, recebe essa imagem aí no WhatsApp, né? Confirmando que venceu o desafio e que ganhou a bonificação para Química Experimental, que de forma indireta também acaba ajudando para a parte de Química também, né? Tá bom? Nessa semana não houve vencedor, mas a gente espera que para essa semana agora, né, possamos ter essa participação dessa semana para outra, né, porque pega o final de semana também, que a gente possa participar, tá ok? Vamos lá, então a gente vai começar com as questões de método de separação. Antes disso, a gente vai falar sobre o desafio. O desafio que tinha ficado para vocês era o seguinte, pessoal, de forma bem resumida para a gente ganhar tempo. Um homem muito rico, ele foi sequestrado. E aí contrataram um detetive para investigar, né, quem seria o culpado pelo sequestro, quem seria o sequestrador. E havia 3 suspeitos. O filho da pessoa que tinha sido sequestrada, que era Júnior Gouveia, a esposa Júlia Gouveia e o funcionário João Medeiros. Só que a única pista que o detetive encontrou vinha com 4 datas, né? Vinha 1º de janeiro, 5 de março, 2 de maio e 3 de agosto. Com essas informações, apenas com essas informações, o detetive conseguiu dizer com convicção quem era o culpado, né? Ou culpada. No caso, o culpado é o seguinte, veja, quando ele diz 1º de janeiro, ele está se relacionando à primeira letra da palavra janeiro. A primeira letra da palavra janeiro é J. 5 de março quer dizer a 5ª letra da palavra março. 1, 2, 3, no caso é o O, tá bom? 2 de maio, 2ª letra de maio, A. 3 de agosto, 3ª letra da palavra agosto é O. Então, quando a gente junta tudo, fica João, no caso João, né? João vai ser João Medeiros, o funcionário, tá bom? Então, a resposta para esse enigma, essa questão do desafio que a gente deixou, era João Medeiros, tá bom? Então, a gente agora vai para fazer a explicação, a correção e explicação da atividade com 10 questões que foram de Química, tá bom, pessoal? Antes da gente começar a debater aqui a primeira questão, vamos só fazer um repasse bem rápido. O conteúdo é aqui, ó, né? Turmas de 1º, B e C, correção da atividade. É método de separação de misturas, aula 1. Possivelmente a gente vai ter 2 aulas, está tendo essa, né? E vai ter mais uma para dar fazer um fechamento aí nessa parte de método de separação de misturas. Nessa parte aqui é o seguinte, a palavra já está dizendo, método de separação de mistura. Tem muitas coisas, muitas formas diferentes da gente separar misturas. A gente sabe que misturas é a união de 2 ou mais substâncias, que essas misturas podem ser homogêneas, né? Quando uma, digamos assim, a gente não consegue, quando a gente une 2 ou mais substâncias juntas e não conseguimos ver diferenciação entre elas, né? Não tem como separá-las visualmente, fica de forma monofásica. E tem separação e tem misturas também heterogêneas, são aquelas que a gente consegue ver diferenciação após serem misturadas, e também tem essa forma de separação. A questão é como separar misturas. Quando ele diz misturas, ele inclui as misturas homogêneas, como também as misturas heterogêneas, né? E para cada situação há um método, e às vezes há misturas que precisam de mais de um método para que a gente separe e retorne essas substâncias às suas condições iniciais. Tem muitos critérios que devem ser analisados, né? Um dos critérios deve ser a densidade de cada substância, o ponto de fusão, o ponto de ebulição, a massa. Então tem esses fatores que devem ser analisados antes de você optar qual o método mais adequado para fazer a separação entre aqueles componentes, né, entre aquelas substâncias que formam determinada mistura, tá bom? Então, a gente vai aqui, na medida em que for dizendo a resposta, a gente também vai tentando explicar
por que aquela resposta, dando um exemplo, de preferência um exemplo do dia a dia, um exemplo que fique mais compreensível, tá bom? Então, vamos lá. Para cada questão a gente vai tentando exemplificar para que possa ter uma melhor compreensão. Lembrando que todas as questões foram preparadas tendo por base o vídeo que foi enviado para que vocês assistissem na apresentação desse conteúdo nosso, métodos de separação de misturas, tá ok? Então vamos lá, pessoal, olha só. Primeira questão, qual o método de separação mais adequado? Há situações que pode ter mais de um método, mas tem um que é o mais adequado, é aquele que vai ser realizado de forma mais prática, né? Então, qual o método de separação mais adequado para escolher, entre aspas, como a gente fala, escolher feijão, né? Retirando as sujeirinhas que vêm misturadas. O que é que acontece? Antes da gente dizer a resposta, é uma situação quando a gente assim, quando compra muitas vezes feijão, que tem aquela questão que a dona de casa muitas vezes vai deixar ele de molho, vai colocar ele para cozinhar e tudo. Então tira aquelas impurezas que vêm junto, né? Às vezes pedacinho de pedra, pedacinho de palha, algum grãozinho que está furado ou não. Então ele vai escolhendo e deixando só aqueles realmente que estão bons para fazer a preparação do alimento. O que é que acontece nesse sentido aí? Qual o método, né, de separação mais adequado? Primeiro vamos analisar. Ali é uma mistura, a gente sabe que é heterogênea, né? Entre sólidos, né? Porque vai ter os grãos bons, vai ter os que não estão bons, vai ter algum pedregulhozinho, algum pedacinho de palha da casca. Então nessa parte aí a gente tem mistura entre sólidos. E uma mistura heterogênea, que dá para a gente ver a diferenciação. O que é que acontece? O método aqui, não está aparecendo na tela, mas eu vou falar para vocês confiram, né? Se estiverem aí acompanhando também para fazer a correção. Nesse caso aqui da primeira, o método mais adequado é o método da catação, tá bom, pessoal? Primeira questão é o método da catação, que significa realmente escolher, catar, tirar ali aqueles grãos, como geralmente a gente vê as pessoas fazendo, ou em alguns momentos até nós mesmos já fizemos algumas vezes, né? Tá bom? Catação, ele consiste em escolher, como a palavra diz, separar entre uma mistura heterogênea de sólidos, coisas de tamanhos diferentes, né? Tamanhos distintos, para que a gente possa fazer essa escolha. Então a primeira questão, a resposta é catação, ok? Questão aberta. Agora vamos para uma questão fechada, é sempre alternando, viu? Questão 2. Para separarmos sal e limalha de ferro, o método de separação utilizado é... Nós temos as alternativas, a gente vai dizer a resposta, claro, né? Vai explicar e vamos tentar também já dar uma explicação nas outras alternativas também, tá? Apesar de ter só uma certa e 4 erradas, de acordo com o enunciado, mas a gente vai tentar dar o significado de cada uma dessas aí. A palavra separação magnética, eu acho que ela está bem óbvia, né? Ou seja, vou separar, né, elementos que compõem uma mistura, utilizando algum instrumento que tem essa função magnética. Geralmente a gente cita o ímã, né? Que tem o magnetismo, magnetizar ou imantar. Então, passando esse instrumento que tem essa capacidade de atrair coisas pelo magnetismo, né? De forma, no exemplo do ímã que a gente está falando. Então, tudo que tiver naquela mistura que for componente que tenha atração pelo magnetismo, que seja magnetizável, então ele vai sair do meio daquela mistura e vai vir grudar no objeto magnético, né? Até aí tudo bem. Então a gente já mata a charada, porque é sal e limalha de ferro. Então está misturado aqui sal e um monte de pedacinho de ferro ali no sal tal, você não vai catar, né? Então você passa alguma coisa, um ímã, por exemplo, alguma coisa que atrai o ferro, e aí tudo que for pedacinho de ferro vai vir para o ímã, no caso, e o sal vai ficar lá separado, né? Então o método mais adequado aqui é a separação magnética, letra A resposta é essa. Mas vamos aproveitar e vamos explicar essas outras aqui, porque já vai servir para o restante da correção, né? As demais questões vai ter também falando sobre esses outros métodos aí. A destilação fracionada, ele é um método, talvez dos que a gente vai falar aqui, ele é o mais minucioso, né? Ele é o mais que requer mais atenção para que a gente
entenda melhor, não é que ele seja tão complexo não, mas ele é mais minucioso porque tem alguns detalhes, até porque existe mais de um tipo de destilação, né? Existe a destilação simples também, que a gente vai falando ao longo das questões. Mas veja só, a destilação fracionada, ela vai consistir quando você vai separar, tá certo? Geralmente dois líquidos, ou geralmente são dois líquidos, né? Quando eles têm, são dois líquidos, a tendência normal, e quando eles têm ponto de ebulição um tanto próximos um do outro, né? Assim, não é próximo assim questão de poucos graus, mas a gente pode dar o exemplo clássico como álcool e água, por exemplo, né? Quase 80, o álcool a 78 geralmente graus, ponto de ebulição, e a água a 100. Então, se você for utilizar uma destilação simples, não vai funcionar, né? E eu acredito que vocês viram que na aula que eu enviei para que vocês assistissem, tinha lá um exemplo, um desenho de um destilador, né? Que era justamente isso. Tem um espaço, nesse espaço você tem a mistura, né? Quando é um sólido e um líquido, por exemplo, sal e água, aí você é um espaço fechado, está dissolvido ali, e daquela parte ali ele tem um tubo de ensaio fino, né, de vidro, para ficar mais perceptível. Então ele é aquecido, né, ele é aquecido a temperatura para que a água, no caso do sal e da água na mistura, quando é aquecido, né, claro que o sal não evapora, o sal permanece, a água evapora. Tem que ser fechado porque as bolinhas de gás sobem pelas paredes, né, do recipiente de vidro, do tubo de ensaio. Quando chega lá em cima, na parte de cima, ele vai ter um choque térmico com um condensador. Aquele condensador dá o choque térmico, né, que ele saiu, o gás saiu numa temperatura mais alta, então ele tem um choque térmico. Então, naquele momento, ele transforma o vapor em líquido. Aquele líquido escorre, né, por outro tubo de ensaio, pelo condensador, escorre de forma já líquida e cai no outro recipiente que está embaixo esperando, né? Então isso é uma destilação simples entre sólido e líquido. Porém, se for entre dois líquidos, né, esse método não funcionaria. No caso, se a gente tem o álcool e a água, se a gente usar esse método não dá certo porque tudo vai evaporar, né, nessa mistura. Então o que é que acontece? É parecido o processo, porém tem uma diferença muito significativa, que é o seguinte: no primeiro momento de subida de componentes da mistura, no caso do sal com água, como a gente falou anteriormente, o sal não evaporava, não tinha problema, ele já ficava na vasilha, né? Mas no caso dos líquidos, dois líquidos, água e álcool, no exemplo que a gente está falando, se você deixar da mesma forma, vai evaporar tudo, então você não vai conseguir separar. O que é que acontece? Como o ponto de ebulição não é tão próximo assim, né? É de 78 e o outro é de 100, no caso do exemplo de água e álcool, o que é que acontece? Você, nesse momento de subida, você tem que colocar várias barreiras, e essas barreiras é o fracionamento. Você coloca várias barreiras, geralmente em forma de intervalo de zigue-zague, né? Porque aquilo ali vai retardar a subida do líquido que tem ponto de fusão maior, né? Por exemplo, água e álcool. Com 78 graus, nesse exemplo, 78, quando chegar, você vai aquecendo, quando chegar em 78, as partículas do álcool vão subir primeiro que a de água, porque a de água só vai subir a partir de 100, né? Então, aqueles obstáculos servem para retardar a subida dos dois. Então, vai subir, né? Vai chegar lá em cima primeiro as partículas de álcool e a de água ainda vai estar querendo iniciar essa subida. Quando você vê que há uma certa distância, que uma parte do líquido subiu e outra parte ainda está caminhando e tem um espaço entre eles, significa dizer que o de ponto de ebulição menor subiu primeiro e o de ponto de ebulição maior
ainda está subindo de forma lenta. Aí você vai lá em cima e fecha o recipiente, né? Quando você fechar o recipiente, né? Aquele que estava subindo, no caso a água que estava subindo mais lentamente, já não vai conseguir mais passar pelo condensador e cair do outro lado. Então, já fechou, já para separar. Quando você fechou ali, é só esperar o de ponto de fusão, de ebulição, desculpa, o ponto de ebulição, que vai descer mais rápido para cair no outro recipiente, tá bom? Essa é a destilação fracionada, geralmente com 2 líquidos, entre ponto de fusão relativamente não muito próximos. Catação não é que a gente já falou na primeira questão, né? Essa parte de levigação. Levigar significa deixar flutuar, né? A gente diz assim, como se fosse boiar, né? Está boiando, levigando. Então essa levigação geralmente é quando você tem sólidos de densidades diferentes. Você está ali com os dois misturados, aí você coloca água. Quando você coloca água, tem um que tem uma densidade menor do que a água. Então ele vai ficar na parte de cima, vai ficar boiando. E aquele que tem uma densidade maior do que a água, ele vai afundar, né? Então a levigação é um método de separar geralmente sólidos que têm densidades diferentes, de preferência um que tem uma densidade que seja menor do que a densidade da água, porque aí colocando a água vai ficar intermediária, né? Aí você coloca a água, aquele que é mais leve do que a água vai ficar sobre a água e o que é mais pesado do que a água vai ficar na parte de baixo, no fundo do recipiente, tá bom? Dissolução fracionada, essa parte de dissolução fracionada seria dissolver, né? Dissolução significa dissolver. Você tem, no caso, uma mistura heterogênea entre 2 sólidos, só que os grãos são muito pequenos, geralmente não tem como você fazer a catação, é muito complicado, a peneiração também não dá, porque o tamanho dos grãos são semelhantes. Aí o que é que você faz? Você faz a dissolução fracionada. Você, dependendo desses componentes, se um deles se dissolver em água e o outro não se dissolver, então você coloca água. Quando você coloca água, aquele que não dissolver e for mais pesado, né? Ou mais leve, mas geralmente mais pesado, ele vai para o fundo do recipiente. Então você já separa. Aí você separa, coloca no outro recipiente. Você está colocando no outro recipiente aquele componente que dissolveu na água junto com ela. E aquele que não dissolveu está separado. Então você já separou um deles, né? Aí depois você utiliza outro processo para fazer a separação daquela parte que está misturada, dissolvida na água, tá bom? Então a dissolução fracionada é justamente quanto disso, que é a dissolução no primeiro momento, mas que precisa de um outro processo para concluir a separação das substâncias iniciais, ok? Então esse debate geral, para poder ficar mais fácil a gente analisar as próximas questões. Nessa segunda, sal e malha de ferro, a questão, o gabarito certo é a opção A, separação magnética, ok? Vamos avançar aqui para mais 2 questões. As questões 3 e 4, sempre alternando uma questão aberta e outra fechada, né? Como se chama o método utilizado para a separação da mistura entre ouro e areia? Se você tem ouro e areia, a gente até comentou, uma delas aí na questão anterior, viu? Ouro e areia, imagine, você tem ouro, digamos ouro em pó, né? E areia. Tem pessoas que fazem um processo parecido, o ouro não vem muito bem em pó não, né? Mas ele vem em pedacinhos pequenos nos rios. Tem pessoas que fazem lá perto dos garimpos, lá nos rios também, eles pegam aquelas peneiras e ficam utilizando aquilo ali. Mas ele não coloca só a peneira, eles colocam a peneira e colocam também água. Então está ali a mistura de ouro, de areia, eles colocam um pouco de água e na água o que é que acontece? Ele vai fazer essa levigação, né? Tem uma parte que vai ficar mais suave, né? Mais maneiro um pouquinho, no caso a areia vai ficar um pouco mais para cima e o ouro mais pesado. Então ele faz aquilo para tentar dar uma separação, jogando a areia, jogando e restando só o ouro, tá bom? Então essa terceira questão, a resposta é levigação. 4. Qual o processo utilizado para separarmos uma mistura de sal e água? Aí tem uma observação importante, viu pessoal? Considerando que a perda do líquido, ou seja, eu peguei água, coloquei um pouco de sal, dissolvi o sal na água
e eu quero fazer a separação. Mas aí não tem problema não, a água pode se perder na hora da separação, né? O que eu quero resgatar é o sal. Então, se eu não tenho a intenção de separar a água no estado inicial que ela estava, na sua forma líquida, então qual é o processo mais adequado aí nessa quarta questão? Se pode se perder, destilação simples não. Destilação simples poderia ser, se não tivesse essa observação aqui, tá bom? Né? Se ele quisesse recuperar a água no estado líquido, também, o sal e a água, como estava no início, então seria a destilação simples. Filtração não. Você dissolve sal em água e filtra, isso aí não vai conseguir separar. Decantar também não, porque decantação é quando você pega um recipiente com líquido e outro que tem sólido dentro, aí você espera, a gente chama de assentar, né? Por exemplo, uma água barrenta, uma água suja. Aí quando você pega ela, deixa lá um tempo, depois de algumas horas você vai olhar, aquela parte da sujeira, a parte mais pesada, né? Mais sólida, ela se depositou no fundo do recipiente e você com jeitinho vai e faz a separação. Então isso aí é a decantação, tá bom? Não é também. Destilação fracionada, a gente falou agora há pouco, geralmente é entre dois líquidos em ponto de fusão não muito próximo. Então só resta a evaporação. Por exemplo, nas salinas, como ele falou até no vídeo, né? Se você deixar água e sal, né? Dissolve sal em água e deixa num ambiente assim aberto, que pega temperatura ambiente, vai chegar um momento que quando você perceber vai estar lá só o sal e a água aparentemente sumiu, mas ela não sumiu, né? Ela evaporou, tá certo? Então, para a quarta questão, a resposta certa é a letra E, evaporação, ok? Vamos avançar aqui para as duas próximas questões, né? As questões 5 e 6. Vamos lá. Questão 5. Para separarmos areia e sal, qual o método adequado? Né? Se a gente quer separar areia e sal, qual é o método adequado? Estava com um pouco de areia e misturou sal na areia. É complicado, né? Como é que a gente vai fazer para fazer essa separação? Veja, aí não há um processo único que resolva tudo, né? A gente vai fazer um processo inicial e depois, se houver interesse de resgatar tudo como era no início, a gente vai ter que utilizar outro processo. Por exemplo, a gente vai colocar, a gente sabe que um deles, no caso o sal, dissolve na água, a areia não. Então a gente adiciona água a essa mistura aqui. Quando adiciona água, uma quantidade significativa, então você vai ter um componente que dissolve na água, que é o sal, então o sal vai dissolver na água, né? E o outro componente não dissolve. Então colocou água, o sal dissolveu, a areia não, espera um pouco, a areia vai depositar no fundo do recipiente, você com jeitinho, né? Vira aquele recipiente, despeja todo aquele líquido e deixa a areia. A areia voltou, né? A areia voltou, mas o sal não voltou ainda. O sal está lá misturado na água. Então, se é do seu interesse também resgatar o sal, você vai ter que fazer um outro processo, né? Um outro método de separação, que no caso aí seria uma destilação simples. Mas no caso ele não está detalhando isso, ele quer saber certamente qual é o processo inicial para fazer essa separação. No caso, é dissolução fracionada, ou seja, colocar água nessa mistura para que o sal seja dissolvido e você veja a areia separada do sal, tá bom? Então aqui na quinta é dissolução fracionada, tá certo? Sexta questão. Usamos a filtração para separarmos. Em qual dessas situações aqui a gente usa a filtração como um método mais adequado, né? Água e sal, areia e serragem, água e areia, água e álcool ou ouro e areia para fazer a filtração. A gente viu, né, que água, a gente tem aqui ó, ouro e areia, a gente viu anteriormente que a filtração não funciona, né? Água e álcool a gente já falou anteriormente que é a destilação fracionada. Água e areia, dá certo? Água e sal, na filtração passa tudo, né? Areia e serragem, quer dizer areia e pó de madeira, não tem como. Então, na sexta questão, letra C, se você tem água e areia, né, numa mistura e passar no filtro, a água passa pelo filtro,
a areia fica retida. Então você consegue fazer a separação de água e areia pela filtração. Sexta questão, letra C, água e areia, tá bom? Vamos seguir aqui para mais duas questões. Questões 7 e 8. Pois bem, questão 7. Quais os tipos de separação em que o método da decantação é o mais adequado? Ou seja, em que momento, quais são os tipos de mistura que eu posso e devo utilizar a decantação como o método mais correto para fazer aquela separação entre as substâncias que compõem aquela mistura, né? Quando é que eu vou utilizar o método da decantação? Quando é que é o mais correto? Aí vamos imaginar uma decantação de uma água suja, como a gente falou, uma água barrenta, né, como a gente fala. Então, quando a gente pega essa questão de água barrenta, então a gente tem sólido e líquido, porque aquela sujeirinha que se deposita no fundo do recipiente é uma parte sólida. Muitas vezes a gente não consegue visualizar direito, né, porque ela vem aparentemente misturada, mas é só aparentemente. Depois que passa um tempo, que a gente diz esperar assentar, a gente percebe que realmente ele conseguiu fazer a separação, né? Então seria para separar sólido e líquido, né? Para separar sólido e líquido seria um exemplo para a utilização da decantação como método mais adequado. Mas também tem outra situação que inclusive no vídeo foi falado, eu acredito que vocês lembram, quem assistiu, que diz justamente essa parte de líquidos immiscíveis. O que seria essa parte de líquidos immiscíveis? Dois líquidos immiscíveis, né? Immiscível significa que não consegue dissolver um no outro, tá bom? Líquidos immiscíveis são líquidos que não dissolvem. E aí a gente tem um exemplo clássico de óleo, né? A gente tem água e óleo, não consegue. A gente tenta e não consegue misturá-los, né? A gente não consegue fazer essa união de água e de óleo, tá bom? Então, é um exemplo que a gente também vai falar essa parte aí, tá bom? Aí é só um exemplo daquilo que é utilizado nas estações de tratamento de água. A água que vem com muitos componentes, muitos detritos, né, dejetos que vêm sólidos ali, então eles colocam um floculante, que é como se fosse uma coisa gelatinosa, para tentar atrair todas aquelas sujeiras, né, para aquela parte, para aquele floco ali, para aquela gelatina, digamos, e aí ela vai grudar todas as sujeiras. Depois que gruda tudo, você vai separando melhor a parte sólida dos pedaços menorzinhos, né? E vai deixando a parte líquida também, tá bom? Então a resposta dessa sétima questão seria entre sólido e líquido, né? Ou entre dois líquidos immiscíveis, ou seja, líquidos que não se misturam, no caso, um exemplo, água e óleo. Oitava questão. Utilizamos o método denominado flotação para separarmos uma mistura de, né? A gente vai lembrar o significado dessa palavra flotação. Flotação seria flutuar, né? A gente diz flotação é essa parte de flutuar que a gente fala. E nessa parte aí, a gente poderia dar o exemplo de areia e serragem, né? Por quê? Água e sal, se for num ambiente aberto, evaporação, no ambiente fechado, destilação simples. Água e areia, filtração. Água e álcool, a gente teria uma destilação fracionada, que já explicamos também. E ouro e areia, a gente já falou também que é a parte da levigação, né? Uma parte fica leviga um pouco na água, fica um pouco mais ligada à água, e outra parte fica mais funda na água, né? Areia e serragem seria a flotação. Essa flotação seria colocando, no caso aí, água. A gente tem lá areia misturada com pó de madeira, que no caso é a serragem. Se a gente colocar um pouco de água, uma quantidade de água, o que é que vai acontecer? A madeira, que ela é menos densa do que a água, ela vai ficar sobre a água, como a gente falou anteriormente, e a areia, que é mais pesada, vai ficar no fundo do recipiente, né? Aí é só estar separado ali, né? Mas você tem que usar um líquido que tenha uma densidade intermediária. Por exemplo, se a serragem fosse mais pesada
do que a água e a areia também, então não daria certo, porque os dois continuariam lá embaixo, né? Então tem que ser um líquido que tem uma densidade intermediária, ou seja, a areia é mais pesada do que a água, porém a água é mais pesada do que a serragem, tá bom? Então a água fica no meio, dá para separar a serragem que fica na parte de cima e a areia fica na parte de baixo, depositada no fundo do recipiente, tá certo? Então essa oitava questão, a resposta certa é a letra B, ok? E agora a gente vai para as duas últimas questões da atividade, fazer a explicação, certo? Então as últimas duas questões dizia assim, 9. Qual o processo utilizado para separarmos uma mistura de sal e água de maneira que não haja perda do líquido? Pessoal, a gente falou agora há pouco que tem uma questão quase do mesmo jeito, só que a observação dizia assim, de maneira que haja perda do líquido, e aqui está dizendo de maneira que não haja. Então ele quer separar sal e água de modo que ele quer deixar num canto o sal, do jeito que estava no início, e a água no outro lugar também do jeito que estava no início, na sua forma líquida. A gente falou lá na questão da evaporação, na questão que era parecida com essa, só que na evaporação você consegue voltar ao estado inicial apenas o sal, não consegue voltar ao estado inicial a água, não é? Então, nesse sentido, ele quer que volte os dois no seu estado inicial, ele quer o sal e quer a água no estado líquido. No caso, a evaporação aqui não dá certo porque a água passaria para o estado gasoso e se espalharia, se perderia no ambiente, né? Aí, o que é que acontece? Aqui tem que ser um método num ambiente fechado. E esse ambiente fechado é justamente o que a gente chama de destilação simples, né? Mistura homogênea entre sólido e líquido, onde a gente vai ter que retornar os dois ao estado inicial. Tem que ser num ambiente fechado, por isso que é destilação simples. A resposta da 9 é destilação simples. E a última questão, a 10ª questão, diz assim, para fazermos a separação na mistura de água e álcool, utilizamos o método chamado. A gente falou até agora, como é a última questão, né? Eu acho que ela já foi bem comentada até agora, que é as opções de decantação, flotação, destilação simples, destilação fracionada e filtração. Decantação não, né? Que aí é uma mistura homogênea, água e álcool é mistura homogênea entre dois líquidos. Flotação também não, destilação simples não, filtração não. Destilação fracionada é aquela que tem que ter aquelas barreiras que a gente falou para que um possa subir e chegar na parte mais alta, próximo ao condensador, mais rápido que o outro, né? E depois fechar o recipiente para fazer a separação, tá bom, pessoal? Então a 10ª questão, o gabarito certo é letra D. Quem tiver alguma dúvida, volta, né, vê, analisa, escuta novamente a explicação. Se mesmo assim as dúvidas persistirem, pode entrar em contato para a gente explicar novamente, tentar esclarecer essa parte do conteúdo, tá bom? Antes da gente passar para o desafio, né, de finalizar a nossa aula, um repasse bem rapidinho aqui a respeito da nossa agenda semanal, que é o semanário, pessoal. Só reforçando, eu sei que eu já disse isso desde o começo, mas aí é importante a gente estar sempre reforçando no final de cada videoaula. É o seguinte, para não ficar uma coisa muito sobrecarregada num dia só para vocês, a gente separa algumas coisas ao longo da semana, né? Então, vocês recebem atividade ou material, alguma coisa na sexta, tá bom? Quando é na segunda e na terça, eu estou disponível para tirar dúvidas. Então, quem tiver dúvida, na segunda, na terça, entre em contato pelo zap, pelo e-mail, procura tirar dúvida que eu oriento vocês, tá certo? Segunda e terça, qualquer horário. Possa ser que eu não atenda rapidamente, mas até o final do prazo eu retorno, explico e oriento vocês, tá bom? Segunda e terça. Na segunda, a gente está com um curso opcional aí, como a palavra diz, opcional, não é obrigatório. Para quem quiser participar, a gente já teve 2 encontros. Então, quem se interessar, quem não participou ainda, pode entrar em contato com algum colega que participou e escutar dele se realmente está gostando ou não, para que vocês possam participar, tá bom? No final do curso, recebe certificado com a quantidade que participou, ok? Na terça-feira é o prazo para que vocês respondam e enviem para mim a questão bônus, né? Essa questão desafio que a gente passa aí, que vai ser como um bônus para vocês. Então, essa questão desafio,
o prazo é até a terça, tá certo? À noite. Na quarta-feira é o prazo para que vocês me enviem as atividades respondidas, tá certo? Então você recebe na sexta, aí vocês têm até a quarta-feira para enviar, de preferência no e-mail, mas quando não conseguir pelo e-mail, pelo zap privado, tá certo? E na quinta-feira, geralmente eu estou postando para vocês aí o link com a correção da atividade de forma bem explicada para que vocês possam acompanhar e conferir aí o que acertaram, tirar as dúvidas todas, que isso é muito importante, tá bom? Então essa é a nossa programação ao longo dos dias da semana, tá certo? Então eu agradeço demais, mas antes eu vou passar o desafio, eu queria que vocês acompanhassem, que o desafio ele tem um áudiozinho aí explicando bem direitinho, tá bom? Vocês acompanham essa aí, que eu vou ficar aqui também acompanhando, tá certo? Vamos agora ao nosso desafio dessa semana. O sumiço misterioso. A Sara saiu uma noite e deixou a Ana dormindo na cama. Quando voltou, a Ana tinha sumido, mas o celular dela estava no sofá. E o último número discado foi 6444-5533. A Sara suspeitou de 3 pessoas que poderiam estar por trás do desaparecimento da amiga. A Tânia, prima da Ana, o Mike, o vizinho gringo delas, e o irmão da Ana, o Lucas. Quando a polícia chegou, analisou o número de telefone e descobriu quem tinha sequestrado a garota. Pronto, pessoal, acho que vocês entenderam, né? Essa parte aí, vocês entenderam direitinho o desafio. Tem aí as 3 pessoas, né? Lucas, Mike e Tânia. Através dessas informações aí, vocês analisaram como foi que o policial, aí as investigações, só com aquele número que tinha ficado da amiga dela, registrado, só com essas informações acabaram descobrindo quem tinha sido a pessoa. Aí participem aí desse desafio, tá bom? Fico no aguardo da resposta de vocês e a gente dessa forma finaliza a aula de hoje, tá bom? Valeu! Tudo bom.